tocar nesse assunto polêmico, que é o 29 de abril. Na época dos fatos, eu escrevi um artigo na internet e teve talvez 50 mil acessos em uma semana. E o título era "Quem mentiu mais na reforma da Previdência do Estado do Paraná?". Porque, a seu modo e com suas ferramentas, houve muita mentira naquele dia. Em primeiro lugar, o que se estava cogitando era, de certa forma, a confusão dos fundos previdenciários do Paraná Previdência. Paraná Previdência é a instituição que recebe e depois paga os recursos oriundos das contribuições previdenciárias dos servidores públicos do Estado do Paraná. Não da iniciativa privada, mas dos servidores públicos do Estado do Paraná. O fundo recebe a contribuição dos servidores, recebe a contribuição do Estado, pelo menos deveria receber a contribuição do empregador, e com isso faz os investimentos e reúne os recursos para pagar depois as aposentadorias. Em determinado momento, eu não me lembro exatamente que ano que foi, se decidiu fazer uma repartição da Paraná Previdência. Se criou dois fundos. O fundo bom, que era o fundo previdenciário, que pagaria as aposentadorias de novos servidores, daqueles que entrariam a partir daquela data. Se eu não me engano, se não estiver errado, 2000 e alguma coisa. Não tem essa precisão. E um fundo ruim, que 2004, doutor Batista, mais ou menos por ali. E um fundo ruim que pagaria as aposentadorias dos antigos servidores. Naturalmente, quando houve a divisão das massas, nós tivemos uma situação que era a seguinte: o fundo bom, superavitário, porque os novos servidores ainda estavam na ativa, não se aposentavam e só contribuíam. Então, o fundo só recebia recursos. E um fundo ruim, que era deficitário, porque apenas pagava a aposentadoria para muitos servidores aposentados, diante de pouca contribuição de servidores na ativa. O Estado do Paraná dizia que o fundo ruim era tão ruim que ele tinha que colocar milhões de reais todo mês no Paraná Previdência para compensar o déficit. E dizia que tinha que colocar, se não me engano, naquela época, 125 milhões de reais por mês. Aí o Estado do Paraná teve uma ideia. Por que, para a gente aliviar esse déficit, nós não misturamos um pouquinho os fundos? Pegamos parte dos servidores novos e pegamos parte dos servidores antigos e jogamos no fundo dos servidores novos. Assim, o fundo bom, o fundo dos servidores novos, passa a ter que pagar a aposentadoria dos servidores antigos e com isso a gente dá uma respirada, uma folga no nosso caixa. E assim foi feito, assim foi aprovado. O Estado deixou de ter que pagar todo mês o déficit do Fundo de Previdência ruim e teve uma certa folga. Quando eu digo quem mentiu mais, em princípio, eu falo que o Estado do Paraná mentiu naquela época, porque certamente não fez o equilíbrio atuarial dos dois fundos. Sabia que com essa medida haveria uma redução das reservas do Paraná Previdência, comprometendo o pagamento da aposentadoria no futuro dos servidores. E, de fato, é isso que parece ter acontecido. Ano após ano, o Paraná Previdência tem perdido recursos e a expectativa de ele se manter por décadas está sendo diminuída ou até mesmo eliminada. Pode ser que daqui a alguns anos haja o esgotamento completo do Paraná Previdência. E não sou eu que estou falando, quem está falando isso é o Tribunal de Contas, os servidores especializados na fiscalização dos fundos. Agora, também houve mentira do outro lado. Eu revejo as imagens daquele dia e não tenho qualquer dúvida de que a polícia não atacou primeiro. A polícia não atacou primeiro. O que a gente vê claramente é que servidores claramente orientados... Deputado, sim. Eu peço, por favor, às galerias, silêncio e respeito ao orador. Eu revejo as imagens e vejo que quem atacou primeiro foram algumas pessoas por favor, eu vou colocadas na frente, pela última vez, na frente da multidão, possivelmente estimuladas e incentivadas a fazê-lo tanto. A gente conhece a política na prática, conhece os movimentos de massa e sabe que também não há muita inocência ali, não. A polícia reagiu, exagerou na reação, não foi proporcional na reação, acabou atirando a esmo, mas não começou aquela briga. Não foi a Polícia Militar do Paraná que começou aquela briga. E é muito cômodo utilizar pessoas
para apanhar e depois fazer o discurso necessário para quem quer fazer. Infelizmente, aquela senhora que esteve aqui chamando o deputado de bandido, ela diz que trabalha 35, 36 anos na administração pública. Pouca gente sabe, mas ela tem direito à paridade e integralidade. Ela vai sair da ativa e vai receber exatamente o mesmo valor que ela recebe na ativa. Ela deve receber hoje, com 35, 36 anos de rede pública, ela não recebe menos do que 8, 9, 10 mil reais de salário como professora. Eu vou até procurar. A verdade é que as pessoas não sabem o que se passa, elas não têm informação. Então, até o último dia de trabalho ela recebe esse valor, passa para a aposentadoria, recebe exatamente esse mesmo valor, vai receber até a morte e vai passar para a dependente dela. Quando a iniciativa privada está sempre limitada pelo teto do INSS, quando não pela média das suas contribuições. Isso também as pessoas não sabem. Não sabem que existem privilégios, sim, no pagamento de aposentadoria do servidor público no país, e é preciso passar a reforma da Previdência, que está sim em discussão. Então, ou a gente começa a falar a verdade, avaliar com profundidade as coisas que estão se passando, e deixar de fazer discurso fácil, ou a gente nunca vai construir o país necessário, que é um país justo, com todas as pessoas que aqui vivem. Muito obrigado, senhor presidente.